Eu acabei de ver o VJ Edgecombe fazer história na NBA em apenas uma única noite. Para mim, bastou isso para colocar o nome dele na história dos Sixers e fazer toda a NBA prestar atenção nessa vitória insana de 117 a 116 contra o Celtics em Boston. O calouro VJ Edgecombe simplesmente anotou 34 pontos na estreia, com 7 rebotes e 3 assistências, com 50% de aproveitamento. Minha análise. Não foi só um jogo bom. Na minha visão, foi o tipo de estreia que faz qualquer um parar e pensar: espera, esse garoto vai ser gigante. E se você está se perguntando o quão longe esse time pode chegar, nós vamos analisar isso já já. Mas primeiro eu preciso analisar detalhadamente o que o VJ acabou de fazer. Olhando isso sob a minha perspectiva, ficar na mesma conversa que LeBron James, Allen Iverson e Wilt Chamberlain logo no seu primeiro jogo de basquete profissional é insano. Com apenas uma exibição, eu vi ele quebrar recordes absurdos da liga. Ele se tornou o maior pontuador em uma estreia na história dos Sixers, superando os 30 pontos estabelecidos por Allen Iverson. Ele superou o recorde do LeBron James de mais pontos anotados por um calouro no primeiro quarto da carreira e os seus 34 pontos gerais. Foi a terceira maior pontuação de um calouro estreando na liga. E os únicos 2 nomes acima dele jogaram lá nos anos 1950. Frank Selby, em 1954. E Wilt Chamberlain, em 1959. Mas o que realmente me chamou a atenção não foram apenas as estatísticas. Foi a confiança impressionante que o Edgecombe demonstrou em quadra. Eram seus primeiros minutos na liga, mas ele jogou como se fosse um veterano de anos. Os Celtics deram espaço. Ele puniu a defesa. E isso nem foi o mais insano da partida. Eu analiso o lance ele isolado, contra Xavier. Tillman fingindo que vai arremessar de meia distância na cabeça do garrafão. Aí, bum! Ele explode direto para a cesta. Vai para cima do Jaylen Brown e enterra. Enquanto JB toma uma decisão inteligente de sair da frente. Então, na transição, ele passa a bola para o Oubre, recebe de volta e crava uma ponta aérea. Depois ele corta pelo meio da defesa do Celtics, finalizando entre 3 defensores com muita categoria perto do aro. E com Philly perdendo por 7 pontos. Ele encara a marcação do Derrick White, um dos melhores defensores da liga, e parece não sentir nenhuma pressão. Ele para a finta na meia distância e simplesmente converte o arremesso de forma fria. Para um jogador que tinha o arremesso de 3 questionado nos relatórios de olheiro, o que se destacou para mim foi a confiança, não apenas o aproveitamento. Ele converteu 5 de 13 do perímetro e tentou 26 arremessos no seu jogo de estreia. Isso é algo que a maioria dos calouros nem sonharia em fazer na estreia, ainda mais na pressão de Boston. E ainda converteu 50% dos arremessos de quadra. Essa é a mentalidade que define as superestrelas. Ele está avisando a todos: eu cheguei, estou pronto para o grande momento e serei um grande problema nesta liga. E honestamente, isso explica porque ele subiu tanto nas projeções do draft no final da faculdade. As coisas estão se encaixando. Para mim, uma das coisas mais inacreditáveis sobre o VJ é a calma dele. Os jornalistas vivem perguntando como ele consegue fazer tudo isso sendo tão jovem. E ele simplesmente responde que, no fim das contas, é apenas basquete. Como eu sempre ando dizendo, é apenas basquete. Não precisa complicar demais as coisas. Até os treinadores e jogadores ao redor dele tentaram avisar que esse não seria apenas mais um jogo. Aqui é Boston. Mas o Edgecombe manteve exatamente a mesma mentalidade. Ter tanta frieza em plena temporada de estreia realmente me faz parar e pensar: o que será que esse garoto vai conseguir conquistar ao longo da carreira? Muita gente na internet já chama ele de clone do Anthony Edwards. E sinceramente, acho uma comparação muito justa. Ele é extremamente explosivo e tem a mesma confiança inabalável. A mecânica de arremesso dele é ótima, dando margem para evoluir muito ao longo dos anos, bem parecido com o que vimos do Anthony Edwards. Edgecombe não é apenas um pontuador. Ele é o tipo de atleta que vai nos dar lances geniais por anos. Com essa mistura de marra e força física, ele realmente já parece uma grande estrela em ascensão, com tudo o que consegue fazer dentro de quadra. Não estou nem brincando. Eu comprei a camisa dele faz uns 2 dias, bem antes desse show. Ele era um dos calouros em que eu mais botava fé no draft, muito além da expectativa geral. E é claro que peguei aquela regata preta retrô do Sixers,
porque é simplesmente maravilhosa. Mas sinceramente não comprei só pelo estilo visual. Eu realmente acredito que o VJ Edgecomb tem tudo para se tornar algo ainda mais especial. Mas ele não foi o único destaque daquela partida. Como comentei no meu vídeo anterior, o Joel Embiid está de volta e jogando novamente. Ele jogou com limite de tempo apenas 20 minutos e fechou a noite com só 4 pontos. Mas cara, os Sixers parecem um time totalmente diferente quando ele está em quadra. Só que o grande detalhe é que ele não será mais o foco principal do ataque. Dizem que o Embiid aceitou esse novo papel, praticamente entregando as chaves para o Tyrese Maxey ser a opção número 1 do time. E o Maxey não perdeu tempo para mostrar a todos que merece essa responsabilidade. Tyrese Maxey igualou o recorde da franquia de mais pontos em uma estreia de temporada com 40, somando 6 assistências e 2 roubos, acertando impressionantes 7 de 9 arremessos da linha de 3 pontos. Ele e o VJ Edgecomb combinaram para 74 pontos, a maior marca de uma dupla de armadores estreando juntos na história da liga. Foi realmente uma noite histórica não só para o Philadelphia 76ers, mas para toda a NBA. O Maxey realmente dá a impressão de que vai comandar as ações dos Sixers daqui em diante. Obviamente, ele assumiu esse posto por questões físicas do time. Mas falar que ele não merece essa chance é loucura, já que no ano passado ele anotou 26,3 pontos por jogo. E claro, a eficiência não foi de elite, 44% de quadra e 34% do perímetro. Só que o que ele simplesmente continua melhorando a cada período de férias, especialmente no arremesso de fora, algo que basicamente não existia quando ele chegou na liga. E agora ele chuta com total confiança dos 30 pés e costuma guardar a bola. Juntando essa evolução constante com a velocidade e o atletismo bizarro que ele tem, o Tyrese Maxey tem chances reais de ser uma primeira opção letal na liga nesta temporada. Este ano parece o teste definitivo dele para esse papel. Na defesa, ele também deu lampejos, movimentando bem os pés, usando aquela explosão para conseguir conter os adversários na marcação, complicando a vida dos armadores rivais, já que esse potencial nos dois lados da quadra torna o Tyrese Maxey ainda mais empolgante. E o que deixa tudo ainda melhor é ver como ele se encaixa no planejamento a longo prazo desse jovem elenco. Philly, preparando o terreno para continuarem no topo, mesmo quando a carreira de Embiid terminar. E ao cravar 40 pontos na noite de abertura no Boston Garden, Tyrese Maxey mandou um recado pesado. Se essa for a futura armação do Philadelphia 76ers, cara, essa foi uma excelente maneira de darmos início a essa nova era. Mas o que tudo isso significa para nós da Filadélfia no resto da jornada? Será que eles conseguem mesmo brigar pelo topo do leste esta temporada? Sinceramente, eu não acho que este seja o ano do título. Pelo menos não ainda. Mas se os ventos soprarem a favor, se Paul George e Joel Embiid conseguirem se manter saudáveis e voltarem a uns 70% ou 80% do que já foram um dia, então não vejo motivos para esse time não chegar forte nas finais de conferência. Esse é o teto para mim. Uma chance real de finais se eles alcançarem essa fase. Mas realisticamente, a final de conferência é o ponto ideal. No mínimo, eles têm a obrigação de estar na pós-temporada. Se caírem no play-in, eu apostaria numa queda na primeira rodada. Porque desbancar Cleveland ou New York, com certeza não seria nada fácil para eles. Mas se conseguirem beliscar a quinta ou sexta vaga direta, confrontos contra Orlando ou Atlanta, ou até mesmo Milwaukee, podem abrir caminho para vencerem uma série e avançarem para a segunda rodada. Dali para frente, tudo pode acontecer. Embiid, mesmo longe do auge, como vimos na estreia, ainda traz uma estrutura absurda para esse time. O cara estabiliza o jogo nos dois lados da quadra, apenas marcando presença e ancorando a defesa, obrigando os adversários a se adaptarem. Afinal, na estreia os Celtics ainda mandavam marcação dupla nele, mesmo sem parecer nem metade daquele jogador dominante que todos nós conhecemos. Ele ainda exige atenção total, liberando espaço para os outros jogarem e fazendo o ataque da Filadélfia fluir muito melhor. Com toda essa gravidade que o Embiid atrai na quadra, temos Maxey Edgecomb e talvez Paul George liderando a pontuação, enquanto o pivô trabalha no poste baixo para pontuar ou armar jogadas. E além disso, temos um banco cheio de caras prontos para entrar e somar pontos importantes. E vamos ser bem sinceros, a Conferência Leste não é tão forte quanto a Conferência Oeste. Sempre há espaço para um time surpreender e fazer muito barulho nas fases decisivas dos playoffs. A Filadélfia não é a favorita,
mas com a ascensão de VJ Edgecombe, a evolução de Tyrese Maxey e Embiid jogando de forma mais coletiva. O caminho está desenhado para algo épico. Mas se você quer analisar comigo a rota de cada time rumo ao título nesta temporada, então você precisa assistir ao nosso vídeo de análise completa agora mesmo.